Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVEJA, tvdeveja.com, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre todos os escândalos de corrupção envolvendo esse governo. Gente, é um trem desgovernado, uma situação que não para, um escândalo atrás do outro, e tem coisa que fica escondida debaixo do tapete. Tem coisa que parece um cordeirinho, mas no final das contas é um lobo mordendo o seu bolso. Tem ilegalidade e tem uma revisão nas contas da taxa do desemprego. Além disso, uma grande caixa preta envolvendo o Sistema S e ainda a CPI do CARF no Senado. Sobre tudo isso e muito mais, eu vou conversar com o senador Ataídes Oliveira, que está aqui comigo. Ele é tucano do Tocantins, empresário da área de consórcios, da construção civil, revenda de veículos, e tem feito bastante barulho lá no Senado. Tudo bem, senador? Tudo bem, Joyce. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos telespectadores, né? É um prazer recebê-lo, senador. O senhor ficou bastante conhecido na mídia, né, com um discurso mais ácido em relação às maracutaias todas envolvendo esse governo, quando resolveu meter a mão no vespeiro do Sistema S. E meteu a mão mesmo, né? Tem inclusive um livro que está aqui comigo, né? A Caixa Preta do Sistema S. Eu estou com um livro aqui, alguns documentos interessantes em relação a esse assunto. E o senhor defende que há uma série de ilegalidades, maracutaias, como eu disse, uma caixa preta. Por que uma caixa preta, senador? Joyce, o Sistema S, criado na década de 40, começou com o SES, depois Senai, depois SESI, Senai, SESC, SENAC, SENAT, SEST, SENAR e outros, não é? Depois veio o SEBRAE, com o objetivo tão somente de qualificar a mão de obra e levar lazer e saúde ao trabalhador. Ou seja, o cordeirinho que eu falei no começo, bate, né? Seria o cordeirinho. Isso. Mas esse cordeirinho tem chifres enormes, pelo que o senhor acabou descobrindo. Eu digo até que era uma bela garota que cresceu e depois tomou outro rumo. Uhum. Infelizmente, estas entidades sem fins lucrativos, criada através do artigo 149 da nossa Constituição, já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que estas contribuições, que soma 3,1 sobre a folha de pagamento bruta, excluindo as micro e pequenas e médias empresas que estão no Simples, recolhe-se 3,1, ou seja, 2,1 para a categoria, exemplo, SESI, Senai, 1 e 1,5, e mais 0,6 para o SEBRAE. Isto, então... É compulsório, né? Vem lá, o trabalhador paga e não tem conversa. Não tem mamãe eu quero. Se desconta na folha e repassa para o sistema. Mas... Em 2014, Joyce, chegou a uma cifra de 31 bilhões,5. Não, mas daí não dá, senador. Eu também quero ser sem fins lucrativos desse jeito. 31 bi? Em 2014. 2015 deve ser algo em torno de 36 bilhões de reais. Mas o pior de tudo isso é que o objetivo, como eu disse, principal, é que essa gratuidade destes cursos de qualificação da mão de obra, dar oportunidade aos nossos jovens, ajudar aquela dona de casa que quer ajudar o marido na sua renda familiar, esses cursos têm que ser gratuitamente. E, no entanto, são todos cobrados com preços exorbitantes. Só para se ter uma noção, no Tocantins, uma senhora para fazer um curso de cabeleireira vai ao Senac e tem que pagar R$ 1.680. Prova disto é que eles não usam este dinheiro para atividade fim, Joyce. É que em 31 de dezembro de 2014, segundo o TCU, em seu acordo 2050 de 2015, que está em suas mãos, estou com o documento aqui, tinha 17 bilhões 594 milhões aplicado no mercado financeiro. E pode? Para uma entidade sem fins lucrativos? Nunca. Isto é um crime. Isso tinha que estar sendo utilizado
em novas escolas, em construção de novas escolas, cursos gratuitos, não é? Só para se ter uma noção, o Sebrae... Eu estou aqui, senador, inclusive com o volume de gratuidade do Sebrae, está aqui no livro, né, de 2008 a 2011, em nenhum momento a gente tem aqui a gratuidade, um percentual acima de 5%. É verdade. Aliás, só em 2009, 5,2%. Nossa, que tanto de gratuidade. Então, trocando em miúdos, você tem uma entidade que, teoricamente, deveria trabalhar sem fins lucrativos para oferecer cursos para melhorar a mão de obra da população brasileira. Quem paga a conta é você, ou seja, é uma espécie de imposto do trabalhador. O trabalhador tem esse imposto, né? O valor, esses 30 milhões aqui, é uma CPMF das gordas, né? Não há dúvida. É o que uma CPMF arrecadaria. E o dinheiro, ao invés de ser usado para gratuidade, para pagar esses cursos, uma vez que o cidadão já tem o dinheiro mordido do bolso, vai para algum lugar que ninguém sabe, ninguém viu. Eu quero saber onde está esse dinheiro. O que se faz, então, com os 31 milhões de reais, bilhões de reais de lucro e com os 17 bi aplicados? Quer dizer, vai para onde, senador? Joyce, isto é o seguinte. Esse sistema tão lindo que foi criado, repito, ratifico, na década de 40, era para os empresários a administrar. Lamentavelmente, hoje, quem administra o sistema é uma meia dúzia de empresários fracassados, né? Aqui em São Paulo nós temos alguns, e agora o PT também entrou literalmente para dentro do sistema, ou seja, o Gilberto Carvalho, que todos nós conhecemos, não é? Que não tem formação nenhuma no mundo dos negócios, hoje é presidente do Sebrae, manda no Senai. O Luiz Barreto, que hoje está no Sebrae, né? No Senai está o Gilberto Carvalho, no Sebrae, Luiz Barreto. Na Apex Brasil também tem um outro petista, ou seja, esse é o resultado. O PT privatizou também o sistema S para o próprio PT, como ele gosta de fazer. PT. E só para se ter uma noção, você perguntou para onde vai esse tanto de dinheiro. Gente, para vocês terem uma ideia, 31 bi é o valor do rombo do orçamento que a presidente mandou lá para o Congresso, aquela besteira que ela fez, mas o valor é um pouquinho mais ainda, sobra 1 bi ainda, né, de troco. Quer dizer, é muito dinheiro, é o que a presidente está dizendo que vai faltar para o país. Para onde vai esse dinheiro, senador? Ele vai para o banco, né? Como eu disse no acordo TCU 2050, informações dadas pelo próprio sistema, em 31/12 tinha 17 bilhões 594 milhões de reais. Isso é dinheiro a perder de vista. Não, imagina. Mas alguém tem que se beneficiar com isso, né? Ninguém tem tanto dinheiro, tá? Quem se beneficia com isso? São os administradores dessas empresas, são os presidentes dessas entidades hoje, né? É Gilberto Carvalho, é Paulo Scaff, não é? E aí vai embora, o Gouveia no Rio de Janeiro da Fijan, e daí por diante. Só para se ter uma noção, aqui em São Paulo, em 31/12, tinha 4 bilhões 209 milhões no mercado financeiro, aplicado no mercado financeiro. Agora você imagina, a uma taxa de 14,25, o que isso vai render, não é? Isto é um dos crimes. Mas, na verdade, no livro que você colocou logo no início, chamado Caixa Preta, que foi escrito com base em uma auditoria que eu consegui junto ao TCU, e todo ele balizado sob a égide de acórdãos. Há vários tipos de crime, não só este, né? Tem vários. Desvio de finalidade, hoje eles estão então no mercado financeiro, no mercado imobiliário, no mercado comercial. E no mercado eleitoral? Se dinheiro por acaso cai em campanha, serve para financiar candidatos aí ao Congresso? Uma vez, Joyce, que os meus projetos de aprimoramento, melhor dizendo, do Sistema S, de corrigir as deficiências do Sistema S, e tantos outros que eu protocolizei e não saiu do lugar, e que eu só tenho uma tribuna
para falar sobre o Sistema S, eu chego à conclusão que 90% do Congresso Nacional blinda o Sistema S. Ministro Levi, eu levei para ele esse mundo de dinheiro, né? Depois dessa catástrofe, né? De mandar para o Congresso Nacional um orçamento com déficit de 30,5 bilhões, aonde a Standard & Poor's rebaixou a nossa nota, e eu imagino que a Moody's deve rebaixar tão logo, lamentavelmente. Aí o Brasil vai ao caos total. Então eu percebo que o Levi, ministro Levi, deu publicidade de que iria apropriar 30% destes bilhões para a Previdência Social, que está com um buraco de 124 bi. Mas interessante que até o próprio ministro Levi calou-se. Então eu estou percebendo que... É um lobby pesado, um lobby forte. É muito pesado. E aí eles foram para a imprensa e botaram, diz que vai fechar escolas, diz que vão fechar escolas, diz que vão ter milhares de crianças sem aulas. Usa as crianças. Eu só pergunto a essa meia dúzia de malandros, o que eles vão fazer com esses 18 bilhões aplicados em banco? Entendeu? Isso me deixa grilado. E nós precisamos qualificar a nossa mão de obra. A produtividade do trabalhador é muito baixa. Nós temos um dragão que tá jorrando fogo. E você disse que é o problema do desemprego no Brasil. Pois é, senador, o senhor tem uma conta diferente, né? O senhor diz que o que dizem por aí que é o índice de desemprego não é bem isso, que seria um número 4 vezes maior, né? Quase 4 vezes maior. Como é que o senhor chega nesse número de 30 milhões de desempregados? É muito fácil, Joyce. Pegando os dados do próprio governo, né? O governo disse através do IBGE que hoje nós estamos com desemprego de 8,6. Isso representa 8 milhões, isso pegando pelo PEA, né? Pessoas economicamente ativas, que hoje nós temos 101 milhões de pessoas. Então, eles chegaram à conclusão que nós temos 8 milhões e 600 mil trabalhadores desempregados. Ok. Aí nós temos então o seguro-desemprego, que nós temos então 9.300 desempregados no seguro-desemprego e não entra na estatística. Olha que contradição, olha que coisa ortodoxa. Seguro-desemprego e eles consideram como empregado. Então, mais 9.300.000. Aquele trabalhador que procurou emprego e dentro de 30 dias não conseguiu encontrar o emprego, ele sai da estatística e entra então como desalentado. Que hoje o próprio IBGE diz que são 2 milhões e 100. E aí vem a geração nem, os que nem estudam e nem trabalham. Que o IBGE já disse que são 10 milhões hoje no Brasil. Idade de 18 a 29 anos. Então, isto somado, eu não estou colocando o Bolsa Família, não estou colocando outros trabalhadores que só faz bico, não é? Isso nós chegamos hoje, então, a 29 milhões e meio de pessoas desempregadas. Mas é mais do que isso. Então, se a gente pegar os 29 milhões e fazer uma regra de 3 com o PEA, nós vamos chegar a 28,35, é a taxa de desemprego mínima hoje no nosso Brasil. Mas o governo, como é peculiar a ele, não é? Maquiar os números para enganar o povo brasileiro. Então, esse é mais um caso. E interessante que eu convidei a presidente do IBGE, a senhora Vaz Malha, e ela não atendeu o nosso pedido. E aí o meu chefe de gabinete ligou, e aí disse que quando o assunto é relevante, ela vai. Quando não é relevante, ela não vai. Mas ela vai. Que agora eu convoquei e eu preciso conversar com ela sobre essa metodologia. O PME, que é a pesquisa mensal de emprego, e o PNAD contínua. Só para você ter uma ideia, o PME, eles fazem um levantamento somente em 6 regiões metropolitanas. Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Ou seja, está errado isso. Vamos contar para o nosso povo, para os empresários, para os empreendedores lá fora. A verdade fica muito mais fácil do que enganar os números. Bom, senador, o quadro que o senhor pinta
mais feio ainda do que o quadro, né, que a gente já está vendo, que já é horroroso, que é o quadro que foi desenhado pelo governo do PT, desenhado por Lula, colorido por Dilma Rousseff, né? Então a gente tem aí esse problema do desemprego, né, que segundo a sua conta, a sua matemática cartesiana, é muito maior do que o que se apresenta oficialmente, e esse problema do Sistema S. No Sistema S, tem documento, tá aqui, Tribunal de Contas, resposta de ofício, tá, né? Como é que se faz para resolver? Porque o senhor disse que o Congresso está blindado. Se está blindado, CPI nem pensar. Só se for para... Né, só se for para aclamar o sistema ao final disso. Como é que se resolve, então? É difícil, viu, Joyce? Eu já tentei 2 vezes coletar assinatura para a CPI e não consegui. Mas eu volto a repetir. O crime não é só da gratuidade. São diversos crimes. Por exemplo, né, o desvio de finalidade, o SESI Senai arrecada diretamente das grandes empresas, sem passar pela Receita Federal do Brasil. E isto a Constituição determina que tem que ser através da Receita. A Lei 11.457 de 2007, que criou a Grande Receita, determina que é só a Receita que pode arrecadar. O Código Tributário Nacional diz que só quem pode arrecadar tributo é o Estado, União, Município, Distrito Federal, pois o SESI, o Senai arrecada diretamente. E só a gente tem alguns exemplos interessantes, né? Por exemplo, o Clésio Andrade, do SESC Senat, que já andou dando uma passeadinha, né? Andando aí com policiais federais, né? Por conta de operações e por conta de suspeitas de fraude no sistema. Então, a gente sabe que não é flor que se cheire, né? O seu Clésio Andrade chegou a sair da presidência do SESC Senat, mas aquela coisa, colocou lá um pau-mandado no bom português e fica no vai e vem, usando muito bem a estrutura que é paga com o dinheiro do trabalhador. Então, hoje, essa arrecadação feita criminosamente, na minha visão, né? Porque a lei é muito clara, é algo em torno de 9 a 10 bilhões de reais. Então, olha, isso ninguém tem esta informação. Outra falha grave também, esse concurso, hoje o sistema de licitação, Joyce, segundo a CGU e o TCU, é de A a Z as irregularidades. O TCU disse que, a CGU disse que de 100 empresa fiscalizada, 98% apresenta irregularidade de A a Z. Outra coisa interessante, esses cargos são vitalícios. Eles ficam no cargo 20, 30, 40, 50 anos, né? As confederações, que é um problema grave, vamos falar da CNC, Confederação Nacional do Comércio, lá tem um senhor com 36 anos que está à frente da confederação. Ele já foi retirado do cargo algumas vezes pelo Poder Judiciário e ele retorna novamente, não é? E quando a idade abate, aí eles então passa para filho, ou seja, uma coisa sucessória. Sim, é quase a operação dos cartórios num passado recente, né? Isso é dinheiro do povo. Mas, o sistema senador, S é do povo. A grande questão é, tudo bem, a coisa tá feia, a gente sabe que o Congresso está blindado e os problemas estão aí. Faz o que então? Não tem o que fazer? Porque o senhor está me pintando um quadro terrível. O senhor está me dizendo que o Congresso não vai fazer nada. E o Judiciário? E o STF? Quer dizer, não há para onde correr? É simplesmente só olhar o problema sem ter solução? Joyce, dificilmente eu desisto dos meus projetos. O Sistema S sabe que eu não vou desistir deles. Eles sabem disso, né? Eles já me procuraram muitas vezes, eu não vou desistir. Nós, graças a Deus, nós temos o Ministério Público Federal neste país. Nós temos a Polícia Federal neste país. O senhor vai fazer uma representação ao Ministério Público? Não tenha dúvida disso. Entregar os documentos, pedir uma investigação? Agora nós vamos para a polícia. Porque, na verdade, isso aqui é caso de polícia mesmo, né? Nós estamos tentando de uma forma diferente, mas isso aqui é caso de polícia. Eu disse isso há muito tempo, que é caso de polícia. E se abrir essa caixa preta de verdade, porque o problema maior está nas confederações, que não tem nada a ver com o sindicato. CNI, Confederação Nacional da Indústria.
CNC, Confederação Nacional do Comércio. CNA, Confederação Nacional da Agricultura. CNT, que o Clésio continua ainda, Confederação Nacional dos Transportes. Eles não são obrigados nem mandar os seus balanços para o TCU. Então veja só. E recebe dinheiro público. E, volto a dizer, são literalmente blindados. Então o caso aqui agora é polícia, é o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma representação e entregar para a nossa competente polícia. Polícia Federal, para chegar ao assunto. Para a gente fechar essa história de auditoria, a gente vai passar já para outros assuntos na frente. O senhor pediu no mês passado, que o Tribunal de Contas fizesse uma auditoria no Seguro-Desemprego, no FIES e no Pronatec. Né? O senhor cita que os gastos com seguro-defeso, por exemplo, pularam de 598 milhões em 2013 para mais de 2 bi em 2014. Gente, é o processo da multiplicação do seguro. É uma beleza, né? Com o FIES, os gastos saltaram de 7,5 bi para 13,7 bi no mesmo período, de um ano para o outro, tá, gente? O senhor acha que tem indício de corrupção também nesses programas? Não há dúvida. Esses 4 programas, Joyce... Pronatec é a presidenta competente, gerenta adora. Pronatec. Que não está doenta. Não está doenta. Não está doenta. Ela usou esses 4 programas para ganhar a eleição. Só que esses 4 programas custou muito caro para o povo brasileiro. Você colocou o seguro-defesa de 598 bilhões para 2 bilhões e 117, o FIES de 7,5 bi para 13,700, o seguro-desemprego de 22 bilhões para 36 bilhões de reais, e tem mais o outro programa, o FIES, o Pronatec, o seguro-desemprego, de 22 para 36. Não é? Só o Pronatec, para você ter uma noção, foi gasto 15 bi e 400 o Pronatec. Eu fiz uma pesquisa. Eu vi várias universidades, faculdades. Me disseram o seguinte, que mais de 70% destes alunos matriculados nem iniciaram os cursos. Só o prejuízo com o Pronatec foi de 9 bilhões de reais aproximadamente. Se nós somarmos os prejuízos do FIES, do Pronatec, do seguro-defeso e do seguro-desemprego, é algo em torno de 160 bilhões de reais, só o prejuízo nesses últimos 2, 3 anos. E aí esses descerebrados querem criar mais impostos. Mais impostos. Porque assim, se resolvesse... Só a conta aqui que a gente fez, primeiro a conta lá do Sistema S já fechou o rombo do orçamento. Mas essa conta aqui, de um ano para o outro, já tem dinheiro, mais uma CPMF. É o dinheiro que uma CPMF arrecadaria. E aí a gente vê os representantes do governo querendo enfiar mais um imposto bola abaixo. Sendo que se resolvesse isso aqui, se esses esquemas não tivessem acontecido, estava sobrando dinheiro em caixa, né, gente? Ô, Joyce, eu sou um novo na política, conforme você sabe. Se esse governo hoje tirasse 17 ministérios e cortasse desses 39 ministérios, cortasse 17 ministérios, desses 24 mil cargos comissionados, tirasse 6 mil cargos de comissionados, né? Chamasse o PMDB e falasse, olha, seja menos gulosos, né? Dá um desconto. Dá um desconto nisso aqui para nós. Vamos fazer uma liquidação não aí, 50%, me peça mais ministério, né? 50%, né, de desconto. 50% de desconto. Seria o suficiente, porque não tem mais, Joyce, como meter a mão no bolso do trabalhador. Não tem mais Mas o presidente fez a reforma, falou um monte de bobagem e, ao invés de cortar 10, cortou 8 pastas, disse que vai extinguir 30 secretarias e que vai demitir 3 mil comissionados. Mas, no final das contas, é tudo blá, blá, blá. Porque o que ela está fazendo é criando super ministérios, aglutinando tudo. Não vai ter economia nenhuma, gente. Só deu mais poder para o PMDB e criou super secretarias para o PT. É isso. Olha, esse marqueteiro João Santana, ele é fera. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom e eu tenho que admitir, porque eu já falei isso. É verdade. Ele é muito bom. Ele monta um esquema, né, para enganar o povo. Do mal, ele é o melhor. Ele é o melhor do mal. Eu também acho. Não é? Olha que nós então estamos pensando muito bem. Você quer ver? Esse PPE agora, esse Programa de Proteção ao Emprego, isso é um engodo. Isso não vai funcionar.
né? Eu tive um problema muito grave essa semana dentro de uma comissão, que eu tive que suspender, eu acabei suspendendo a comissão, porque eu estava sozinho diante de toda a máquina, né? E nós tivemos uma discussão violenta, e diante da discussão acabou tendo que suspender. Então esse PPE, onde o governo propõe ao ABC, tão somente ao ABC, não é? Que esse acordo da redução de 44 para 30 horas semanais, né, onde o trabalhador perde 15% e os outros 15% o governo vai bancar, através do FAT. O FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, todo o dinheiro do FAT está emprestado para o BNDES, 200 bilhões de reais para o BNDES, a juros subsidiado, com taxa de equalização, TJLP menos 1%. Ou seja, o FAT não tem dinheiro nem para pagar o abono salarial para esses pobres, coitados, que vivem do abono salarial. Como é que vai bancar os trabalhadores Brasil afora? Ou seja, esses programas mentirosos, enganosos, só para enganar o povo. Esse PPE é mais uma agenda. Aqui. De tudo que o senhor falou, já deu um 100 bi aí. Olha, é uma incompetência, Joyce, e uma irresponsabilidade desse governo, que eu não consigo dimensionar o tamanho da incompetência e da irresponsabilidade desse governo. Eu consigo, senador. Você consegue? Consigo. A gente volta daqui a pouquinho, a gente falou sobre o Sistema S e os problemas aí também no FIES e no Pronatec, que é o milagre da multiplicação dos gastos, né? Você gasta uma coisa um ano, no outro você gasta o dobro daquilo. E olha que coincidência, quando mais se gastou era ano eleitoral. Puxa vida, as coincidências nesse país administrado pelo PT. Eu volto já já. Estamos de volta e minha conversa é com o senador Ataídes Oliveira, ele que é tucano, é do Tocantins. A gente falou no primeiro bloco, para você que não espiou, espia lá, sobre o Sistema S, a grande caixa preta, que o senador acabou descobrindo aí, colocando a mão nesse vespeiro, um caso que deve parar na polícia. É exatamente isso. Então você espia lá e dá uma olhadinha. E agora o nosso assunto é de um outro caso de polícia. Vamos falar aí da CPI do CARF, que está mirando a ação dos lobistas, aqueles lobistas que conseguiram a gentileza do governo Lula, quando Dilma Rousseff era ministra-chefe da Casa Civil, de esticar aí o tempo de isenção do IPI para automóveis. Uma reportagem que foi publicada no Estado de São Paulo, com documentos, enfim, uma ligação direta com a Zelotes, acabou comprovando, mostrando que tinha boi nessa linha, né? Lula está encrencado. Dilma era ministra-chefe da Casa Civil. E a CPI está justamente investigando os esquemas de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Essa ação dos lobistas, essa reportagem, muda o rumo da CPI, senador? Como se não bastasse, Joyce, me permite, esse contencioso administrativo, né, o CARF, só nesses últimos anos julgaram 1 trilhão e 300 bilhões de reais, só para você ter uma noção. A Zelotes já chegou à conclusão de que 5 bi e 700 já está decidido. E que pode chegar a 20. E nas minhas contas... 5 bi e 700 é corrupção, sonegação. Isto, mas pode chegar a 19. Eu, como presidente do CARF, da CPI do CARF, eu coloco esse número bem superior. Eu acho que ele é superior a 40 bilhões de reais, o rombo do prejuízo do erário público nesses julgamentos dentro do CARF. É que assim, gente, o CARF é aquela corte que julga os recursos contra as multas aplicadas pela Receita. Sim. Né? Então, você depende de uma isenção para, obviamente, que aquele que cometeu as infrações contra os cofres públicos seja punido por aquilo. Se você tem uma corte que é muito legal com aquele que cometeu o crime de sonegação, e passa a mão na cabeça do sonegador, você tem uma corte que, na verdade, está tirando, de novo, dinheiro público dos cofres públicos. É mais ou menos roubo. Né? Exatamente isso. Joyce, está tirando dinheiro dos cofres públicos. E veja só como era montado, como era a estrutura desse CARF. Ele era formado por 216 titulares, conselheiros titulares, e 114
suplentes, sendo que desses 216, 50% eram representantes das empresas devedoras. Ou seja, advogados que pela manhã estava dentro da empresa a defender a empresa, à tarde estava dentro dessa Suprema Corte, né, do contencioso CARF, julgando a própria empresa a qual ele é funcionário. Eu pergunto, como é que isso pode dar certo? Não tem o menor risco. Não tem o menor como. risco. Não tem como. Então, e aí está o grande... E é um crime... Mas o senhor falou que a polícia conseguiu comprovar já um processo de corrupção de quase 6 bi, 5 bi e 700. Pode chegar a 19. O senhor falou, eu acho que é 40. Isso. Com base em quê? Nós estamos compartilhando informações com as Zelotes e também requeremos junto ao Ministério da Fazenda e ao CARF muitas informações, entre elas todos esses julgados que eu disse que nesses últimos 6 anos somaram 1 trilhão e 300 bilhões de reais. E nós estamos debruçados em cima desse mundaréu de papéis, não é? Então a gente percebe que tem julgados ali que o placar do julgamento, num dia anterior, já sabia o placar do julgamento, né? Isso nós temos degravação, isso fornecido pela Operação Zelotes. Degravação, e-mails e tantos outros documentos que provam isso. O que me chama a atenção são os números. No caso de uma montadora de veículos, por exemplo, a multa era de 266 milhões de reais. Aí passou pelo CARF. Adivinha em quanto ficou a multa? 900 mil. De 266 milhões para 900 mil. Como é que pode? Não, tem um caso muito pior do que este, né? Tem caso muito pior do que este. Então esse é um problema muito grave. Mas a primeira coisa que nós fizemos dentro da CPI, Joyce, foi fechar as portas. Nós criamos uma PEC, aonde então sai essa história de paridade, né? Vai ser através de concurso público, com idade mínima de 30 anos, com formação em direito tributário, com 5 anos de experiência, com vitaliciedade e com acompanhamento do Ministério Público Federal. Mas essa PEC está ainda rodando nas comissões. Não, o presidente Renan nos prometeu em colocar nesta Agenda Brasil. Eu acredito que muito a curto prazo, dentro de 60 dias, eu tenho essa esperança que nós vamos ter para o ano que vem um novo modelo desse contencioso. Aí sim, as portas serão fechadas. E por outro lado, então, nós estamos a ouvir estes conselheiros, né? Esse grande núcleo dessa corrupção. Eu quero saber quando é que o senhor vai ouvir o Lula, a Dilma, a Irenice Guerra. Se eu pudesse, seria hoje. Não é? Né? Porque assim, hoje. As maracutaias todas, pelo menos boa parte, que foram pegas aí pelas Zelotes, aliás, tem documentos e tudo mais, foram cometidas, em grande parte, à época em que Lula era presidente. Dilma, ministra-chefe da Casa Civil, e a Irenice, amiguinha, braço direito da Dilma. Então essa gente aí vai ser convocada? Sim. Então, veja só, Joyce, nós temos muitas dificuldades dentro da CPI. Eu imagino. Porque é um parlamento e, além disto, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, 63, item inciso 63, dá o direito, né, ao inquirido permanecer em silêncio. Então isso tem dificultado muito o nosso trabalho, como o trabalho também dessa competente Polícia Federal e Ministério Público Federal. Mas a gente está caminhando. Só que agora aparece, então, um fato que já era de nosso conhecimento, não é? Nós já tínhamos conhecimento, eu como presidente já tinha conhecimento sobre a história da MP 471 a que você se referiu, né? Da prorrogação do incentivo do IPI para as montadoras, não é? Mas nós estávamos guardando todo o segredo, porque o Ministério Público e a Polícia Federal ainda não havia concluído os trabalhos, como ainda não concluiu. Então, esta reportagem vai, com certeza, nos prejudicar nas investigações.
mas nós vamos conseguir concluir essa investigação. E agora aparece esse fato novo, aonde inclui o nome do ex-presidente Lula, da presidente Dilma, do filho do Lula, do Gilberto Carvalho, que é um ex-ministro, da ex-ministra Erenice Guerra. Então agora criou-se esse fato gravíssimo, gravíssimo. E que eu, como presidente da CPI, não vou deixar de convocar Lula, Dilma, Erenice e Gilberto Carvalho, mas de forma alguma. Posso não conseguir. Isso que eu ia perguntar, passa? Posso não conseguir. Os senadores terão espinha ereta o suficiente? Eu estou sendo bem gentil aqui, mas terão a coragem ou vão se acovardar? Nós vamos fazer a nossa parte, né? Como oposição, como atribuição de um senador da República, como presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, nós vamos fazer o nosso dever de casa. Não sabemos o resultado, mas que nós vamos botar uma lupa sobre essa medida provisória 471, você pode ter certeza que nós vamos colocar. O filho do Lula recebeu dinheiro no escritório investigado nas Elotes. A MP que prorrogava o IPI foi à custa de lobby. Um lobby que, se não me engano, custou 36 milhões de reais. Confere. E o governo deixou de arrecadar mais de 1 bi. É uma beleza, né? É uma belezinha. Você paga 36 e a gente tem um prejuízo. 1 bi 300. A gente tem um prejuízo de mais de 1 bi. Quer dizer, porque é um dinheiro que não chegou para a saúde, não chegou para a educação. Claro que quando está no governo do PT, você tem a nota de corte da corrupção. De 1 bi 300 que chega, vai sair ali 400 milhões. É mais ou menos a conta que se faz, né? Lamentavelmente. Mas é dinheiro que incentivou um setor, mas que incentivou um setor com base no princípio da corrupção. E aí não pode, não tem jeito. Como é que se vende medida provisória? Eu como empresário, Joyce, me permite, eu vejo que incentivos para gerar emprego e renda não é pecado, não é? Mas o senhor não compraria um, né? Não. O senhor não ia contratar um lobista e vem cá, meu amigo, vou te dar alguns milhões aí para você conseguir um incentivo para mim. Isso não se compra, né? Isso se senta com o governo, conversa às claras, dá publicidade da coisa e faz. Agora, isso é muito grave, não é? Porque aí aí envolve o poder executivo e o poder legislativo. Então é muito grave e nós vamos ter que jogar luzes, mas muitas luzes, sobre esse caso. Gente, como é que funciona esse esquema de corrupção? Não é assim, o empresário chega lá, mete o pé na porta e diz assim, eu vou te dar aí 36 milhões de reais e você vai esticar uma medida provisória para mim. Não é assim que funciona, né? Em geral, há do outro lado, do executivo, dos ministros e às vezes até de gente do Congresso, o recadinho mandado. Olha, tá difícil, acho que não vai, aquela medida provisória, né, vai acabar a isenção do IPI, tá difícil pro governo, né, a situação tá feia para todo mundo. E o recadinho chega no ouvido do empresário, que por sua vez, muitas vezes se torna o corruptor da história. Mas tem um corrupto lá. E aí é feita a negociação. Pronto. Aí vai lá o bonitão do governo, embolsa boa parte do dinheiro e o prejuízo fica com a gente. Lamentavelmente é assim que funciona. Lamentavelmente o povo é que paga a conta, né, Joyce? Lamentavelmente. E esse impeachment sai ou não sai, senador? O Senado é uma casa bem menos hostil, né? Anda fofa que só com a presidente. Claro, há ali os heróis da resistência, a gente sabe disso, né? Mas na Câmara dos Deputados, às vezes, a coisa é um pouco mais quente. Ali a oposição está se mexendo um pouco mais, até porque Eduardo Cunha virou oposição, né? É o grande nome da oposição desde que foi eleito, né? Ainda que ele tenha demorado uns meses aí para admitir isso. Como é que tá no Senado, hein? A coisa vai, o Renan Calheiros é bipolar, uma hora ele quer, outra ele não quer, uma coisa. O TCU deve julgar as contas do governo. Não tem jeito de passar não, senador. Não tem jeito. Não passa. Já conversei com os ministros, não tem como. É impossível. É uma barbaridade, né? Aquele PLN 36, onde a nossa lei de responsabilidade fiscal foi, me permite, estuprada, né? Foi trucidada. Ali nós já estávamos com déficit
e não com superávit. E até esqueci de dizer aquela hora para você, nós estamos com déficit primário, só este ano já batendo na casa dos 20 bilhões de reais, né? Então esse déficit que estão falando do ano que vem de 30,5, na verdade, você pode pensar em 80 bilhões de reais. De formas que nós estamos aguardando o TCU, o pleno do TCU julgar as contas de 2014. Mas então, o senhor é a favor do impeachment? Ou é um tucano mais em cima do muro? Eu não tenho nada de muro para mim. eu pedi a renúncia dessa senhora. Não, mas renúncia, até a minha vovozinha pede, senador. Eu quero saber do impeachment. Não, eu sou a favor. É um ato unilateral. Eu sou a favor da cassação. Não é nem de impeachment, não. Essa eleição, ela foi roubada. Como disse o presidente Aécio, tão sabiamente, nós perdemos para uma organização criminosa. Se pegar esses 4 programas que nós falamos, só esses 4 programas aqui, FIES, né, Pronatec, etc., que foi realmente a base do discurso da presidente, comandada pelo o sábio marqueteiro João Santana, ela não deveria estar no poder. Né? Ela não deveria estar no poder. Então, eu sou extremamente a favor. O povo brasileiro não suporta mais. Se essa senhora continuar no governo, eu não sei o que vai acontecer com esse país. A agência Moody's, porque nós estamos ali no limite, a Moody's está no limite, o risco está B, Azinho, 3. Se a Moody's rebaixar a nossa nota, acabou, aí Brasil caloteiro. E nós temos 370,5 bilhões em reservas cambiais. Isso é uma fábula. É uma fábula. E o governo já deu sinal que vai meter a mão nesse dinheiro. Aí a vaca vai pro brejo, literalmente. Que é o seguro que ainda está segurando este grande país chamado Brasil. Não é? A gente falou sobre as reservas cambiais aí durante essa semana e a própria intervenção do Banco Central, né, de querer meter a mão no dinheiro para controlar a alta do dólar, e é uma conta que não dá certo, gente, não vai fechar nunca, não vai fechar nunca. Não fecha, porque o problema não é o dólar. O problema é a baderna, é a baderna política do Brasil. A baderna, e o problema dessa baderna toda levou o quê? Levou a desvalorização da nossa moeda. Sim, é o real que está pobre, não é o dólar que está rico. Não é. É diferente. É diferente. É a gente que está mais pobre. Então, o que nós temos que fazer, que eu tenho dito? Nós temos que botar produto na prateleira. Primeiro, equilibrar essas contas. Acabar com essa roubalheira danada, não é? Com essa balbúrdia total. Com essa irresponsabilidade desses malandros. Primeira coisa. Segunda coisa, botar o produto na prateleira. Botando o produto na prateleira, vai então incentivar a produção. Incentivando a produção, vai gerar emprego e renda. Gerando emprego e renda e o produto estando na prateleira, o preço do produto vai estar mais barato. Estando mais barato, a inflação vai desabar. Mas para isso, esse governo, além de organizar toda essa bagunça que ele fez, tem que baixar essa taxa de juros. Então, senador, olha, a regra é básica. Essa receita de bolo, a gente já conhece, mas tem um problema. Com o PT, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu sempre digo o seguinte, Joyce, me permite. O Brasil só tem uma única saída. É a saída da presidente Dilma do governo e pegar o Lula e botar debaixo do braço e levar com ela. Enquanto isso não acontecer, enquanto isso nunca acontecer, esse país não vai. Não tem conserto. Porque esse governo perdeu a coisa mais valiosa que um governo pode ter. A credibilidade. Senador, eu estou achando que a sua previsão não vai se concluir. Porque a presidente Dilma pode até sair do governo. Mas o Lula não vai sair com ela debaixo do braço. É bem provável que o Lula vai passar um tempinho na papuda. É o que tudo indica de acordo com as investigações da Lava Jato. Não sei o que estou dizendo. Lamentavelmente,
tem o Sérgio Moro no meio do caminho. Coisa chata, né, Lula? E que eu respeito e admiro muito o trabalho desse Este moço. virou um super-herói do Brasil. Eles... Quiçá tivéssemos outros tantos Sérgios Mouros por aí, né? Mas um já está fazendo serviço muito bem feito. É uma beleza, né? Graças a Deus. Vamos pedir a Deus que proteja esse moço. Acho que o ex-presidente sonha todo dia com o Sérgio Moro. Tem pesadelos, né, com o Sérgio Moro. Eu fiz um discurso, Joyce, escrito por mim mesmo, onde eu disse que o Lula, isso foi no mês de abril, se não me falha a memória, que o Lula era um homem acuado, né, um homem acuado, e que o Sérgio Moro a qualquer momento iria convidá-lo para tomar um cafezinho. O Ministério Público e o Moro ia convidá-lo para tomar um cafezinho. E que ele ia parar na Papuda. E que lá ele ia sentir falta de um curso superior. Né? Eu disse isto, né? Porque eu acho que a culpa de tudo isto é do Lula. Em janeiro de 2013, quando o Lula pegou o governo, nós tínhamos uma dívida menos de R$1 trilhão. Hoje nós estamos batendo os 4 trilhões de reais. Nós tínhamos uma folha de pagamento de 62 bilhões de reais. Hoje é 300 bilhões de reais com a Previdência Social. A corrupção tomou conta dos 4 cantos deste país. O Fernando Henrique Cardoso, esse estadista, deixou o país pronto para crescer, né? E, lamentavelmente, esses irresponsáveis chegaram, encontraram os cofres cheios. Só para se ter uma noção, em 2009, mais outra informação, o BNDES tinha 43 bilhões. Era o capital. De 2009 para 2014, foi para 452 bilhões de dinheiro do Tesouro para o Banco BNDES, que o Banco BNDES comprou ações de muitas empresas hoje até falidas e empresta esse dinheiro com taxa subsidiária e está com rombo extraordinário. E que isto é dinheiro do povo. E quem vai pagar a conta do caso do BNDES, que aí o buraco é muito maior, não é? É o povo que vai pagar essa conta também. Olha, gente, num raciocínio bem simples, é muito fácil administrar bem o Brasil. É só fazer tudo diferente do que o PT fez até agora. Com certeza vai dar certo. Perfeito. Senador, muito obrigada pela visita, pela entrevista. Boa sorte. O senhor me avisa aí quando virar caso de polícia esse negócio aqui do Sistema S. E a gente vai conversando. Até a próxima. Muito obrigado, Joyce, por esta belíssima oportunidade de estar aqui com uma profissional do seu calibre, né, com o seu conhecimento, com a sua coragem. Para mim é um privilégio muito grande. Eu agradeço. Estarei sempre à sua disposição. Boa sorte. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, você já sabe, a gente tem lado o seu. E a programação não para. Então, já já a gente se vê. Tchau. Senadores da base do governo argumentaram que, pelo menos até o momento, não existem provas do envolvimento das pessoas citadas com o suposto pagamento de propina para prorrogar os efeitos da MP 471 de 2009, ainda que o lobista e o escritório de advocacia sejam os mesmos investigados na Operação Zelotes e na CPI do CARF. Medida provisória editada em 2009 e aprovada por Câmara e Senado em 2010. O único objetivo da medida provisória foi prorrogar um benefício fiscal existente ao setor automobilístico no âmbito da Sudan, da Sudene e da Sudeco por mais 5 anos. O que a matéria publicou, alguns aspectos dela, nós temos documentos na CPI, outros nós não temos documentos na CPI. O senador Randolfo Rodrigues, suplente na comissão, ainda tentou um acordo para ouvir Erenice Guerra como convidada, mas não houve entendimento. Para a relatora, a CPI deve manter o foco na venda de sentenças e na fraude fiscal. Boa parte destas informações de investigação, desta MP 471, nós temos aqui nos nossos computadores já fornecido pela Operação Zelotes. A única conexão é o fato de terem sido citados 2 pessoas que esse sim tem muito envolvimento em questões relativas ao CARF, que são 2 escritórios, um de advocacia e o outro de consultoria, a SGR e o escritório Marcondes e Maltoni. Não é? Mas como nós
temos atribuições diferenciadas da Polícia e do Ministério Público. Numa investigação, a gente investiga o conteúdo aprovado no escopo da CPI e não as pessoas, não é? Então não nos cabe fazer esse tipo de investigação.